O envelope branco estava na minha bolsa há 3 dias. 3 dias segurando o resultado do exame de DNA, 3 dias planejando este momento, 3 dias ensaiando mentalmente cada palavra que eu diria quando finalmente provasse para aquela família inteira que eu não era a mentirosa e aproveitadora que minha cunhada jurava que eu era. Era domingo, 6:30 da tarde, e o jantar na casa da minha sogra estava no auge. 23 pessoas reunidas, risos falsos circulando entre os pratos de lasanha, e ela, minha querida cunhada Amanda, sentada do outro lado da mesa com aquele sorriso vitorioso de quem achava que tinha me destruído. Ela não sabia que naquele momento, com minhas mãos tremendo segurando meu copo de suco de laranja, eu estava prestes a virar o jogo de um jeito que ela jamais esqueceria. Porque não bastava ela ter espalhado para cada tio, cada prima, cada membro daquela família que o bebê que crescia dentro de mim não era do meu marido. Não bastava ela ter me chamado de vagabunda pelos corredores daquela casa, sussurrado veneno nos ouvidos de quem quisesse ouvir, plantado a semente da dúvida até no coração do homem que eu amava. Ela precisava fazer isso grávida, vulnerável, no momento em que eu mais precisava de apoio e amor. E hoje, neste jantar de domingo aparentemente normal, com a família fingindo que estava tudo bem enquanto me lançavam olhares de julgamento, eu ia dar a ela exatamente o que merecia. Meu nome é Júlia, tenho 32 anos, e esta é a história de como minha cunhada tentou destruir minha vida por puro ciúme doentio do próprio irmão. Uma história que começou linda, com véu, grinalda e promessas de amor eterno, e quase terminou em divórcio, humilhação pública e um bebê inocente sendo usado como arma de uma guerra que eu nem sabia que estava travando. Mas para entender como chegamos àquele jantar de domingo, com um exame de DNA na minha bolsa e vingança no meu coração, preciso voltar ao início, ao dia em que olhei para o teste de gravidez positivo e senti meu mundo inteiro se expandir de felicidade. Éramos só eu e Rodrigo na nossa sala pequena, às 7 da manhã de um sábado qualquer, e quando mostrei as 2 linhas rosadas para ele, vi lágrimas nos olhos de um homem que raramente chorava. A gente tentava há 8 meses. 8 meses de expectativa, decepção. E aquela pergunta silenciosa que toda mulher se faz: será que tem algo errado comigo? E ali estava, finalmente, a resposta que queríamos. Rodrigo me pegou no colo, rodou comigo pela sala, beijou minha barriga ainda lisa e disse que eu era a mulher da vida dele, que ia ser o melhor pai do mundo, que nosso filho seria tão amado que nem caberia no peito. Eu acreditei nele, acreditei em cada palavra, porque depois de 3 anos de casamento, eu conhecia aquele homem, conhecia seu coração, sabia que quando ele dizia algo, era verdade. O erro foi ligar para a Amanda no mesmo dia. O erro foi achar que ela ficaria feliz, que compartilharia da nossa alegria, que celebraria comigo esse momento que toda mulher sonha em viver. Eu ainda não entendia, ainda não tinha aprendido a decifrar os sinais, que minha cunhada não era apenas uma irmã superprotetora. Ela era uma mulher que nunca aceitou que o irmão dela tivesse se casado, que nunca digeriu o fato de que agora tinha alguém dividindo a atenção dele, alguém que ele beijava de boa noite, alguém por quem ele escolhia ficar em casa no domingo em vez de almoçar na casa da mãe. Amanda tinha 28 anos, era solteira, bonita, bem-sucedida na carreira de advogada, mas carregava um vazio que ela tentava preencher sendo o centro do universo do Rodrigo. E eu, ingênua, achando que estava fazendo a coisa certa, liguei para ela naquela manhã de sábado e disse, toda animada, toda boba: Amanda, você vai ser tia, estou grávida. O silêncio do outro lado da linha durou tanto tempo que cheguei a olhar para o telefone para ver se a chamada tinha caído. Quando ela finalmente respondeu, a voz estava estranha, controlada demais, artificial. Que legal, Júlia. Parabéns. Você avisou minha mãe já? E eu, que ainda não conhecia as nuances daquela frieza, respondi que não, que ela era a primeira a saber depois do Rodrigo. Outro silêncio. Então, ela disse algo que na época não entendi, mas que meses depois faria todo sentido. Bom, espero que seja realmente dele. Vocês mal se veem ultimamente, né? Eu ri, eu realmente ri, porque achei que era uma piada de mau gosto. Mas ela não riu de volta. Só disse que precisava desligar, que tinha compromisso e encerrou a ligação. Rodrigo estava no chuveiro quando desliguei. Não contei para ele sobre o comentário estranho da irmã.
Na época, achei que estava sendo paranoica, que hormônios de grávida estavam me deixando sensível demais. Mas aquela frase, aquele veneno disfarçado de preocupação, ficou ecoando na minha cabeça o resto do dia. Vocês mal se veem ultimamente, né? Como se ela soubesse da nossa rotina. Como se ela tivesse o direito de opinar sobre a frequência com que eu e meu marido transávamos, sobre a intimidade do nosso casamento, sobre a paternidade do filho que eu acabara de descobrir que carregava. O primeiro sinal de que algo estava errado veio no almoço de domingo seguinte. Toda a família reunida, minha sogra, Dona Teresa, fazendo aquela farofa que o Rodrigo amava, meu sogro cerveja na mão assistindo futebol, cunhados, sobrinhos, a casa cheia daquele barulho gostoso de família grande. Quando anunciamos a gravidez, teve festa, champanhe para quem podia beber, todo mundo abraçando, minha sogra chorando de alegria dizendo que sempre quis mais netos. E Amanda sorriu. Sorriu bonito, abraçou o irmão, até me deu parabéns com 2 beijinhos frios na bochecha. Mas quando ela achou que ninguém estava olhando, quando estava na cozinha ajudando a sogra com a sobremesa e eu passei pelo corredor, ouvi baixinho, quase um sussurro, mas alto o suficiente para eu captar cada palavra venenosa. Tomara que seja do Rodrigo mesmo, né, mãe? Porque a Júlia anda muito estranha ultimamente. Parei no corredor. Meu corpo inteiro congelou. Minha sogra deve ter respondido algo que não ouvi, porque na sequência Amanda continuou. Não, mãe, sério. Eu vi no Instagram dela. Ela encontrou com um cara do trabalho semana passada. Postou foto e tudo. E o Rodrigo estava viajando, lembra? Estava em São Paulo naquela semana. E olha, não tô acusando ninguém. Só acho que eles deviam fazer exame de DNA, sabe? Para ter certeza. Todo mundo faz hoje em dia. É normal. Eu entrei na cozinha, entrei devagar, controlando a vontade de gritar, de pegar aquela mulher pelo braço e perguntar que diabos ela achava que estava fazendo. Minha sogra me viu primeiro e o rosto dela ficou vermelho. Amanda virou e me encarou sem um pingo de vergonha. Oi, cunhada, eu disse, forçando um sorriso. Precisa de ajuda? Não. A Teresa respondeu rápido demais. Está tudo certo aqui. Você vai descansar, vai. Grávida precisa de repouso. E me empurrou gentilmente para fora da cozinha, mas não sem antes eu ver o olhar que ela trocou com Amanda. Um olhar que dizia, ela ouviu. E pior, um olhar que dizia, e se for verdade? A semente da dúvida tinha sido plantada. Naquele exato momento, sem eu nem perceber completamente o que estava acontecendo, minha cunhada havia iniciado uma guerra. E a arma dela era minha própria reputação. Os dias seguintes foram estranhos. Rodrigo começou a me olhar diferente. Não era nada óbvio, nada que eu pudesse apontar e dizer, olha, você está me tratando diferente. Era sutil, um silêncio a mais quando eu mencionava o bebê. Uma pergunta casual sobre meu dia que parecia ter camadas ocultas. Uma hesitação quando eu sugeria começar a organizar o quartinho do bebê. Ele estava diferente, e eu sabia de onde vinha. Uma noite, já deitados, ele finalmente perguntou, amor, aquele seu colega de trabalho, o Fernando, vocês são próximos? Meu estômago revirou. Eu e Fernando trabalhávamos juntos havia 2 anos. Ele era gay, casado, tinha até mostrado foto do marido e do cachorro deles 1000 vezes. Éramos amigos, só isso. E qualquer um que nos conhecesse sabia disso. Mas eu entendi na hora de onde vinha a pergunta. Fernando? Respondi, tentando manter a voz calma. É meu amigo. Você sabe disso. Conheceu ele na festa da empresa ano passado, lembra? Rodrigo ficou em silêncio. Então, quase sussurrando, a Amanda comentou que vocês saíram para almoçar quando eu estava em São Paulo. Meu sangue ferveu. Saímos sim, eu disse, com mais 4 pessoas do departamento. Foi almoço de trabalho. Tenho até a foto que postei, quer ver? Não, ele respondeu rápido. Eu confio em você. É só que, sei lá, a Amanda ficou preocupada, disse que as pessoas estavam comentando, e eu só queria ter certeza que você está bem, que não estão te incomodando no trabalho. Mentira. Aquilo era mentira, e eu sabia. Amanda não estava preocupada com assédio no meu trabalho. Amanda estava plantando dúvidas sobre a paternidade do meu filho. Mas antes de continuar essa história, que ainda vai ficar muito mais pesada, eu preciso fazer um pedido do fundo do meu coração. Se você está aí, ouvindo isso, sentindo aquele aperto no peito porque já viveu algo parecido, ou conhece alguém que viveu, ou simplesmente está com raiva da Amanda igual eu estava, por favor, deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque a gente precisa criar uma comunidade de mulheres que se apoiam,
que compartilham suas histórias, que não deixam outras mulheres passarem sozinhas pelo que eu passei. E me conta nos comentários, de que cidade você está me assistindo? Quero saber onde estão as mulheres fortes que não abaixam a cabeça para a cunhada manipuladora. Agora, prepara o coração, porque o que vem agora é pesado. A campanha de difamação da Amanda foi lenta, calculada e extremamente eficiente. Ela não chegava para as pessoas e dizia abertamente: minha cunhada está traindo meu irmão. Não, ela era inteligente demais para isso. Amanda plantava dúvidas. Soltava comentários aparentemente inocentes em conversas familiares. Nossa, a Júlia parece tão cansada ultimamente. Será que é só da gravidez? Você sabia que ela tem saído muito à noite? Estranho, né? Grávida saindo tanto. Ai, vi um carro diferente na frente da casa deles outro dia, deve ser visita. O Rodrigo disse que estava trabalhando até tarde, então imagino que ela estava sozinha com a visita, coitada. Cada frase era uma gota de veneno. Sozinhas, pareciam inofensivas. Juntas, criavam uma narrativa. E o pior é que ela nunca deixava rastro. Nunca mandava mensagem escrita. Nunca falava quando tinha muita gente perto. Ela escolhia as vítimas certas. A mãe dela, que adorava o filho e já tinha certo ciúme de mim por ter roubado a atenção do menino. As tias, que vinham de uma geração que ainda achava que mulher tinha que dar satisfação de cada passo. Os primos mais velhos, conservadores, religiosos, que já me olhavam torto porque eu trabalhava e ganhava mais que o Rodrigo. Amanda sabia exatamente onde enfiar a faca. Eu e Rodrigo nos conhecemos no trabalho, há 5 anos atrás. Eu era analista financeira, ele engenheiro de projetos, e nos esbarramos literalmente no elevador da empresa, onde ambos trabalhávamos. Ele derrubou o café na minha blusa branca, ficou vermelho de vergonha, ofereceu pagar a lavanderia, e eu ri tanto da cara de desespero dele que acabamos tomando outro café juntos para compensar o que tinha virado mancha. 3 meses depois, estávamos namorando. 1 ano depois, morando juntos. 6 meses após isso, ele me pediu em casamento durante uma viagem para a praia, descalço na areia, sem anel porque tinha esquecido na correria, mas com os olhos cheios de amor e a voz tremendo quando disse: "Você quer passar o resto da vida comigo?" Eu disse sim, antes dele terminar a frase. O casamento foi pequeno, só família e amigos próximos, mas foi perfeito. Amanda foi madrinha. Sim, madrinha do nosso casamento. Eu escolhi ela porque achei que seria um gesto bonito, que aproximaria a gente, que mostraria que eu valorizava a família dele. Ela aceitou com um sorriso que não chegou aos olhos e fez um discurso lindo na festa, dizendo que o Rodrigo merecia toda a felicidade do mundo e que esperava que eu fizesse ele feliz. Na época, achei fofo. Hoje, percebo que foi um aviso. Ela estava me avisando: não decepcione meu irmão, ou vai se arrepender. Os 3 primeiros anos de casamento foram bons. Tivemos os problemas normais de qualquer casal. Brigas sobre dinheiro, sobre quem esqueceu de pagar a conta de luz, sobre a família dele querer almoço todo domingo e eu querer ficar em casa de pijama. Amanda aparecia de vez em quando, sempre em momentos inoportunos. Batia na porta às 9 da noite, dizendo que estava passando por perto e quis dar um oi no irmão. Ligava no meio da nossa jantar romântico porque tinha tido um dia difícil e precisava desabafar. Marcava compromissos com o Rodrigo sem me avisar e ficava ofendida quando eu perguntava por que ele não tinha me contado antes. Eu relevava. Achava que era só irmã grudenta, que com o tempo ela ia entender que ele tinha uma esposa agora, que precisava de espaço. Rodrigo também relevava. Para ele, Amanda sempre foi aquela irmãzinha mais nova que ele protegia, que cuidava, que consolava quando os namorados terminavam com ela. Ele não via maldade, não conseguia ver. E eu não queria ser a esposa chata que reclama da cunhada, então engolia e seguia em frente. Mas a gravidez mudou tudo. A gravidez trouxe à tona um nível de ciúme que nem eu imaginava que existia dentro daquela mulher. Na 12ª semana de gestação, começaram os enjoos fortes. Eu passava as manhãs com a cabeça enfiada no vaso sanitário, não conseguia comer quase nada, perdi 4 quilos. Rodrigo ficou preocupado. Passou a trabalhar de casa sempre que possível para me ajudar, cancelou viagens, desmarcou compromissos. E Amanda? Amanda apareceu na nossa casa numa quarta-feira à tarde, sem avisar como sempre, e encontrou a sala uma bagunça. Eu de pijama no sofá assistindo série, e o Rodrigo na cozinha fazendo sopa. Ela olhou ao redor com aquela cara de desaprovação e disse: "Nossa, cunhada, você está deixando meu irmão virar seu empregado, né? Ele está aqui te servindo enquanto você assiste TV?" Eu estava exausta demais para brigar.
Respondi que estava enjoada, que não conseguia nem levantar direito. Ela deu aquele risinho que eu estava aprendendo a odiar e disse: engraçado, minha amiga grávida trabalhou até o 8º mês e nunca reclamou. Acho que cada organismo reage diferente, né? Ou cada mulher tem uma tolerância diferente para a dor. Rodrigo, que ouviu da cozinha, veio para a sala e defendeu. Manda, para, a Júlia está doente. Não é frescura. E ela, colocando a mão no ombro dele com aquela intimidade possessiva que me dava nos nervos. Eu sei, mano. Só estou dizendo que você precisa cuidar de você também. Não pode ficar se matando. E olha, se precisar de qualquer coisa, pode me chamar. Eu sempre vou estar aqui para você. ênfase no você. Não para nós, não para o casal, para ele. Como se eu não existisse. As investidas ficaram mais frequentes e mais ousadas. Amanda começou a aparecer com marmitas porque estava preocupada que eu não estivesse alimentando o irmão direito. Começou a sugerir que ele precisava sair mais, se divertir, porque ficar preso em casa cuidando de mulher grávida era deprimente. Começou a convidar ele para eventos, festas, jantares, sempre com o adendo. Só você, Rodrigo, coisa de irmãos, sabe como é. E ele ia. Algumas vezes ele ia porque achava que era inocente, que era só a irmã querendo passar tempo com ele. E cada vez que ele voltava dessas saídas, Amanda tinha plantado mais alguma coisa. Perguntava coisas como: você tem certeza que quer ter filho agora? Sua carreira está decolando. Não é cedo demais? A Júlia está muito empolgada com esse bebê. Mas e você? Está feliz mesmo? Não está sentindo que foi tudo muito rápido? Ela fazia perguntas que pareciam genuínas, mas que tinham um objetivo claro: fazer meu marido duvidar. Duvidar de mim, duvidar do bebê, duvidar da nossa decisão de construir uma família. E o pior é que às vezes, quando ele voltava dessas conversas com ela, eu via a dúvida nos olhos dele. Via que alguma coisa que ela tinha dito tinha fincado raiz. No 4º mês de gravidez, houve um jantar de família para comemorar o aniversário do meu sogro. Grande, festivo, churrasqueira no quintal, crianças correndo, música alta. Eu estava começando a me sentir melhor. Os enjoos tinham diminuído, a barriguinha começando a aparecer. Usei um vestido de grávida pela primeira vez, um vestido bonito que o Rodrigo tinha me dado, e me senti linda. Ele não parava de tocar na minha barriga, de sorrir, de me apresentar para parentes distantes como minha esposa, a mãe do meu filho. Estávamos felizes. E Amanda não aguentou. Ela esperou até o momento certo, quando estávamos todos reunidos para cantar parabéns, quando meu sogro estava soprando as velas e todo mundo aplaudindo. E então, bem alto para todo mundo ouvir, ela disse: Rodrigo, você já pensou em fazer exame de DNA quando o bebê nascer? Tipo, para garantir mesmo? Hoje em dia é super comum. Todo mundo faz. O barulho parou. As conversas cessaram. Todo mundo olhou para ela, depois para mim, depois para o Rodrigo. Meu marido ficou pálido. Eu senti minha visão escurecer nas bordas. E Amanda, vendo que tinha conseguido a atenção que queria, continuou: Não, gente, sem maldade. É só que li um artigo esses dias sobre quantos casos de paternidade são contestados e achei interessante. É bom ter certeza dessas coisas, né? Para evitar problemas depois. E riu. Ela realmente riu, como se tivesse feito um comentário engraçado sobre o tempo. Minha sogra quebrou o silêncio com um: Amanda, que pergunta é essa? Mas o estrago estava feito. Todo mundo ali agora estava pensando se havia dúvida, pensando se o Rodrigo tinha motivos para desconfiar, pensando se eu, a esposa que estava há 5 meses grávida, segurando firme a mão do meu marido enquanto meu mundo desmoronava, era uma mentirosa. Eu não chorei, não ali, não na frente deles. Olhei para Amanda nos olhos e disse, com uma calma que não sabia que tinha: Não tem necessidade de exame de DNA, Amanda, porque não existe dúvida sobre quem é o pai do meu filho. Mas obrigada pela preocupação. E saí. Saí daquela festa, entrei no carro, e quando o Rodrigo me alcançou 5 minutos depois, ele me encontrou tremendo, soluçando, com as mãos no volante e incapaz de dirigir. Ele me abraçou, pediu desculpas pela irmã, disse que ela não tinha noção, que falava sem pensar, que não era pessoal. E eu, pela primeira vez, gritei com ele. Gritei que sim, era pessoal, que a irmã dele estava me acusando de traição na frente da família inteira, que ela estava destruindo minha reputação, minha paz, minha gravidez, que eu não merecia isso. Ele ficou quieto, não concordou comigo, mas também não defendeu a irmã. E naquele silêncio, naquele espaço vazio entre nós, eu percebi que a Amanda estava vencendo. As semanas seguintes foram as piores da minha vida, porque a pergunta dela,
aquela pergunta venenosa sobre DNA, se espalhou pela família como fogo em mato seco. De repente, todo mundo tinha uma opinião. As tias ligavam para minha sogra perguntando se era verdade que havia dúvida sobre a paternidade. Os primos mandavam mensagens para o Rodrigo perguntando se estava tudo bem no casamento. Até a madrinha de casamento dele, uma senhora de 70 anos que eu adorava, me parou no supermercado e disse, com aquele tom de quem está dando conselho: "Filha, se você fez alguma coisa errada, melhor contar agora antes que seja tarde demais." Eu não fiz nada errado, eu respondi, segurando as lágrimas. Ela deu de ombros e disse: "A Amanda está muito preocupada com o irmão. Ela não falaria essas coisas se não tivesse motivo." E foi embora, me deixando parada no corredor de laticínios, grávida de 5 meses, sendo julgada por uma mentira que eu nem sabia como combater. Porque como você prova algo que não aconteceu? Como você prova fidelidade? Como você luta contra rumores, insinuações, olhares de julgamento? Eu me sentia impotente, me sentia sozinha. E pela primeira vez, desde que descobri a gravidez, me senti com medo. Medo de que meu marido começasse a acreditar. Medo de que a família dele me rejeitasse. Medo de que meu filho nascesse em um ambiente de dúvida e suspeita. Rodrigo começou a ficar distante. Não drasticamente, não de um dia para o outro, mas devagar, como uma maré que vai recuando. Ele ainda me beijava de boa noite, ainda segurava minha mão quando assistíamos TV, mas havia uma parede invisível entre nós. Uma parede feita de dúvida, de questionamentos não ditos, de conversas que ele tinha com a irmã e que eu não sabia o conteúdo. Eu tentava perguntar, tentava ter conversas honestas sobre o que estava acontecendo, mas ele sempre desconversava. Dizia que estava tudo bem, que confiava em mim, que era só estresse do trabalho. Mas eu via quando ele olhava para minha barriga e havia uma pontinha de hesitação nos olhos. Via quando ele falava sobre o bebê e usava termos vagos, como quando o bebê nascer, em vez de quando nosso filho nascer. Via quando ele não queria mais fazer planos para o futuro, não queria mais discutir nomes, não queria mais pintar o quartinho. Amanda estava conseguindo destruir meu casamento sem que eu tivesse como me defender. E o pior é que ela fazia isso com um sorriso no rosto e alegando que só estava preocupada com o bem-estar do irmão. No 6º mês de gravidez, o ponto de ruptura chegou. Foi num sábado à noite. Rodrigo tinha saído para tomar cerveja com uns amigos e voltou perto da meia-noite. Eu estava acordada, sentada no sofá, incapaz de dormir porque o bebê não parava de chutar e porque minha cabeça não parava de girar. Ele chegou diferente. Chegou sério, compenetrado, com aquela cara de quem tomou uma decisão difícil. Sentou ao meu lado e disse: "Júlia, precisamos conversar." Meu coração parou. Ele continuou: "Eu confio em você. Eu realmente confio. Mas tem muita gente falando, tem muita dúvida circulando, e eu acho que seria bom a gente fazer o exame de DNA. Não porque eu não acredito em você, mas para calar a boca de todo mundo, para a gente poder seguir em frente sem essa nuvem sobre nossa cabeça." Eu olhei para ele em silêncio por um longo minuto. Então perguntei: "Essa ideia foi sua ou da sua irmã?" Ele desviou o olhar. Respondeu: "Ela comentou que seria bom, que traria paz para todo mundo, que as pessoas na família estão comentando e que não é justo nem comigo nem com você essa pressão toda." Eu ri alto, histericamente, porque de repente tudo ficou claro. "Amanda", respondi, "não quer paz. Amanda quer me humilhar, quer que a família inteira me veja fazendo exame de DNA porque ela plantou uma dúvida que não existe. E você, meu marido, o homem que jurou me amar e me proteger, está deixando ela vencer." Ele tentou argumentar. Disse que era só para deixar todo mundo tranquilo, que depois disso não haveria mais dúvida, que era melhor fazer e acabar com o assunto. E eu, cansada, devastada, grávida e sozinha, disse a coisa mais difícil que já disse na minha vida: "Então faço. Vou fazer o maldito exame. Mas saiba de uma coisa, Rodrigo. O dia que o resultado vier positivo, provando que você é o pai, provando que eu nunca te traí, provando que passei os últimos meses sendo acusada injustamente pela sua família enquanto carrego seu filho no meu ventre, você vai ter que escolher. Ou eu, ou sua irmã. Porque depois disso, não tem volta. Depois disso, é guerra." Ele não respondeu. Foi para o quarto e se deitou de costas para mim. E eu fiquei ali, na sala com minha barriga enorme, sentindo meu filho chutar dentro de mim. E planejei. Planejei meticulosamente como eu ia usar esse exame, não apenas para me limpar,
mas para destruir completamente a narrativa que Amanda tinha construído. Porque se iam me obrigar a provar minha inocência, eu ia fazer isso do jeito mais público, mais dramático, mais definitivo possível. Ia fazer de um jeito que ela jamais esqueceria. No dia seguinte, segunda-feira, marquei o exame de DNA não invasivo. É um exame simples, só precisa de sangue da mãe. Pode ser feito a partir da 9ª semana de gestação e o resultado sai em 1 semana. Paguei do meu próprio bolso, não contei para ninguém e esperei. Rodrigo coletou o material dele numa clínica perto do trabalho, constrangido, evitando meu olhar. E então esperamos. 7 dias que pareceram 7 anos. 7 dias em que eu mal falei com ele. 7 dias planejando cada detalhe do que faria quando o resultado chegasse. Porque eu sabia, tinha absoluta certeza que aquele exame viria positivo. E quando viesse, eu não ia simplesmente mostrar para ele e seguir em frente. Não. Eu ia garantir que cada pessoa que duvidou de mim, cada familiar que me julgou, cada tia que me olhou com desprezo e principalmente Amanda, vissem com os próprios olhos que eu estava certa o tempo todo. O resultado chegou numa quinta-feira. Recebi o e-mail às 3 da tarde. Probabilidade de paternidade, 99,9%. Rodrigo era o pai. Óbvio que era. Eu sabia disso, sempre soube, mas ter aquele papel, aquela prova irrefutável, foi libertador e ao mesmo tempo devastador, porque significava que meu marido, o homem que eu amava, realmente tinha duvidado de mim, realmente achou que eu era capaz de trair, de engravidar de outro homem, de sustentar uma mentira desse tamanho, e isso doía mais do que qualquer acusação da Amanda. Imprimi o resultado, coloquei num envelope branco e liguei para minha sogra. Dona Teresa, eu disse, com uma doçura que não sentia. Eu queria fazer o almoço de domingo na minha casa esse fim de semana. Pode avisar todo mundo? Quero toda a família presente. Tenho um anúncio importante a fazer. Ela hesitou. Perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, que estava ótimo, que era sobre o bebê. Isso a convenceu. Domingo, então. Todo mundo na sua casa. Pode deixar que eu aviso a família. Perfeito, eu respondi. E Dona Teresa, por favor, certifique-se de que a Amanda venha. É muito importante que ela esteja lá. Tenho certeza que ela não vai querer perder. Os 3 dias seguintes foram de preparação. Comprei comida, arrumei a casa, planejei cada detalhe. Rodrigo me perguntou o que estava acontecendo e eu disse apenas, você vai ver. Domingo de manhã, acordei cedo, cozinhei, arrumei a mesa para 23 pessoas, a família inteira. Cada tio, cada tia, cada primo que tinha espalhado rumores sobre mim. E claro, Amanda, ela chegou com aquele sorriso vitorioso, achando que ia ter mais um palco para suas insinuações. Usava um vestido bonito, maquiagem impecável, e me cumprimentou com aqueles 2 beijos falsos que já eram marca registrada. Oi, cunhada, ela disse. Que surpresa você fazer almoço para todo mundo. Está se sentindo melhor, então? Conseguindo cuidar da casa de novo? Sorri de volta. Muito melhor, Amanda. Nunca estive tão bem, na verdade. Senta. Fica à vontade. Logo a gente conversa. O almoço transcorreu com aquela normalidade falsa. Conversinhas, risadas, o bebê chutando enquanto eu servia a salada. Rodrigo ao meu lado, tenso, sem entender o que estava acontecendo. E Amanda, do outro lado da mesa, observando tudo com aqueles olhos calculistas, esperando alguma oportunidade para soltar mais veneno. Quando todo mundo terminou de comer, quando o cafezinho estava sendo servido e a sobremesa circulando, eu me levantei. Bati de leve numa taça com uma colher, fazendo aquele barulhinho que chama a atenção. A sala ficou em silêncio. Todos olharam para mim. Gente, eu comecei, com a voz firme. Obrigada por virem hoje. Eu sei que as últimas semanas têm sido difíceis. Sei que tem havido muita conversa, muita especulação, muita dúvida sobre a minha gravidez e sobre a paternidade do meu filho. Algumas pessoas na mesa ficaram vermelhas, outras desviaram o olhar. Amanda me encarou com um sorriso curioso. Continuei. E eu entendo. Entendo que quando alguém que vocês confiam planta uma semente de dúvida, é difícil não questionar. É difícil não se perguntar se há algum fundo de verdade. Afinal, por que alguém mentiria sobre algo tão sério, né? Peguei o envelope branco que estava no meu bolso. Por isso, eu decidi trazer hoje, aqui, na frente de todos vocês, a prova definitiva. Abri o envelope devagar, dramaticamente. Tirei o papel de dentro. Li em voz alta. Resultado de exame de DNA pré-natal não invasivo. Probabilidade de paternidade entre Rodrigo Santos e o feto. 99,9%. Conclusão: Rodrigo Santos não está excluído da paternidade. É, com extrema probabilidade, o pai biológico. Silêncio absoluto. Continuei.
Então, para todos que duvidaram, para todos que espalharam rumores, para todos que me olharam com julgamento nos últimos meses, aqui está. Prova irrefutável de que eu nunca traí meu marido, de que esse bebê é do Rodrigo, de que tudo que foi dito sobre mim era mentira. Olhei diretamente para Amanda. Ela estava pálida. E agora, eu disse, olhando nos olhos dela, eu quero que a pessoa que iniciou esses rumores, a pessoa que plantou dúvidas sobre minha fidelidade, a pessoa que me chamou de mentirosa e aproveitadora, fique de pé e peça desculpas. Amanda, pode se levantar, por favor? Ela não se moveu. Olhou ao redor, procurando apoio, mas todos estavam me olhando, esperando. Eu disse, levanta, Amanda, agora. Minha sogra sussurrou, Manda, levanta. Ela se levantou devagar, tremendo. Eu não, ela começou. Eu nunca disse que. Não minta, eu gritei. Minha voz ecoou pela sala. Não minta mais. Você espalhou pela família inteira que eu estava grávida de outro homem. Você insinuou que eu era uma vagabunda. Você destruiu minha reputação, meu casamento, minha paz. E agora, na frente de todo mundo que você usou como audiência para suas mentiras, você vai admitir o que fez e pedir desculpas. De joelhos. A sala explodiu em murmúrios. Minha sogra tentou intervir. Júlia, não precisa disso. Precisa sim, eu respondi. Precisa exatamente disso. Ela me humilhou publicamente. Agora vai se retratar publicamente. Amanda, de joelhos. Agora. Rodrigo estava ao meu lado, em choque. Ele olhou para a irmã, depois para mim, e pela primeira vez eu vi nele algo que nunca tinha visto, decepção com ela. Amanda, ele disse baixo, se ajoelha e pede desculpas para minha esposa. Ela começou a chorar, aquelas lágrimas manipuladoras que ela sempre usava, mas ninguém se moveu para consolá-la. Lentamente, vendo que não tinha escapatória, ela se ajoelhou, olhou para mim com ódio puro nos olhos e sussurrou, desculpa. Mais alto, eu exigi. E olhando nos meus olhos, ela respirou fundo. Desculpa, Júlia. Desculpa por ter espalhado rumores sobre você. Desculpa por ter duvidado. E por que você fez isso, Amanda? Por que você tentou destruir meu casamento? Ela não respondeu. Ficou ali, de joelhos, chorando, enquanto a família inteira a observava desmoronar. Minha sogra tinha lágrimas nos olhos. Meu sogro estava vermelho de raiva. Os primos olhavam para o chão, constrangidos. E eu me sentia livre. Livre da acusação. Livre da dúvida, livre do peso de carregar uma mentira que nunca foi minha. Você pode se levantar, eu disse finalmente, e pode ir embora da minha casa. Você não é mais bem-vinda aqui. Ela se levantou, pegou a bolsa e saiu correndo, soluçando. A porta bateu. E então, só então, eu também chorei. Chorei de alívio, de raiva, de exaustão. Rodrigo me abraçou e sussurrou no meu ouvido. Me desculpa por não ter acreditado em você desde o início. Eu deveria ter. Sempre deveria ter. O almoço acabou logo depois disso. As pessoas saíram em silêncio, muitas me pedindo desculpas no caminho. Algumas tias chorando, se desculpando por terem acreditado. Alguns primos dizendo que sempre souberam que era mentira, mas que não tiveram coragem de me defender. Hipócritas, todos hipócritas. Mas não importava mais. Eu tinha provado meu ponto, tinha limpado meu nome e tinha deixado muito claro que nunca mais deixaria alguém me tratar assim. Nos dias seguintes, Amanda não deu sinal de vida. Não ligou, não mandou mensagem, não apareceu e eu estava bem com isso. Rodrigo tentou ligar para ela algumas vezes, mas ela não atendia. Minha sogra disse que ela estava devastada, envergonhada, que mal saía de casa. E eu não sentia pena nenhuma. Ela tinha escolhido esse caminho. Tinha escolhido tentar me destruir. Agora estava colhendo o que plantou. Meu bebê nasceu 3 meses depois. Um menino lindo, saudável, que era a cara do pai. Demos o nome de Miguel. E quando coloquei aquele bebezinho nos braços pela primeira vez, quando olhei para aquele rostinho perfeito, eu sabia que tinha lutado a luta certa. Tinha protegido meu filho antes mesmo dele nascer. Tinha defendido minha família. Tinha me defendido. 6 meses se passaram. Miguel estava crescendo lindo, gordo, feliz. Meu casamento com Rodrigo tinha sarado, mais forte que antes. Ele tinha cortado contato com Amanda depois do incidente. Disse que ela precisava de tempo para refletir sobre o que tinha feito, que não ia permitir que ela voltasse para nossas vidas até que mostrasse mudança genuína. E eu achei que estava tudo resolvido, que o capítulo Amanda tinha sido fechado definitivamente. Até que numa terça-feira, às 7 da noite, a campainha tocou. Rodrigo foi atender. Ouvi vozes na porta, uma voz que eu conhecia muito bem, voz que fazia meu estômago revirar só de lembrar. Fui até a sala e lá estava ela, Amanda. Mas uma Amanda diferente. Cabelo sem escova,
cara inchada de tanto chorar, roupa simples. Ela olhou para mim e caiu de joelhos de novo. Não porque eu pedi, mas porque ela desabou. Júlia, ela soluçou. Eu preciso falar com você. Preciso pedir perdão de verdade. Preciso que você entenda que eu estava doente, que eu não estava bem, que fiz terapia nesses meses, que descobri coisas sobre mim que... Parei ela, levantando a mão. Amanda, eu disse, eu não tenho interesse em ouvir suas justificativas. Você quase destruiu minha vida, quase destruiu meu casamento. Me fez passar a gravidez inteira sob suspeita e humilhação. Não existe explicação que justifique isso. Eu sei, ela chorou. Eu sei. E eu nunca vou me perdoar, mas eu tô aqui porque realmente mudei. Fiz terapia, tô tomando medicação. Entendi que tinha um ciúme patológico do Rodrigo, que nunca conseguia aceitar que ele tinha crescido, que tinha uma vida sem mim. E eu sei que não mereço seu perdão. Sei que não mereço nem estar aqui. Mas eu queria que você soubesse que eu sinto muito, muito mesmo. E que vou passar o resto da vida tentando ser uma pessoa melhor. Olhei para ela por um longo tempo. Parte de mim queria mandar ela embora. Queria bater a porta na cara dela e nunca mais ver. Mas outra parte, uma parte menor mas presente, lembrava que ela era a irmã do homem que eu amava, que ia ser tia do meu filho, que se houvesse alguma chance de cura, de mudança real, talvez valesse a pena tentar. Não por ela, mas pela família, pelo Miguel, pelo Rodrigo. Eu não te perdoo, eu disse finalmente. Não agora, talvez nunca. O que você fez foi imperdoável, mas eu vejo que você está tentando. E por respeito ao Rodrigo, ao nosso filho, eu estou disposta a te dar uma chance, uma única chance, de provar que mudou, de mostrar que pode ser uma pessoa decente. Mas se você der um passo em falso, se tentar qualquer coisa parecida com o que fez antes, se eu sentir um mínimo de manipulação, acabou, definitivamente. Entendeu? Ela acenou com a cabeça chorando. Entendi. Prometo que vou ser diferente. Prometo que vou respeitar você, seu casamento, sua família. Prometo que vou fazer terapia para sempre se for preciso. Só me dá essa chance. Me levantei, fui até o berço onde Miguel dormia, peguei ele no colo, trouxe ele para a sala. Essa, eu disse mostrando o bebê para ela, é a única razão pela qual tô considerando isso, porque ele merece ter uma tia sã na vida dele. Não uma tia que vai criar intriga e destruir relacionamento. Você consegue ser essa pessoa? Ela olhou para o Miguel com lágrimas escorrendo. Olhou com aquele amor genuíno que só família tem e sussurrou: vou tentar, juro que vou tentar. Hoje, 1 ano e meio depois, Amanda ainda está em terapia. Ainda toma medicação para ansiedade e transtorno de personalidade borderline, diagnóstico que recebeu logo após o incidente. Ela vê o Miguel uma vez por mês, sempre na presença minha ou do Rodrigo, sempre em encontros curtos e supervisionados. Está namorando alguém pela primeira vez em anos, um homem bom que a ajuda a ter perspectiva saudável sobre relacionamentos. Mudou? Genuinamente? Eu não sei. Talvez não completamente, mas ela está tentando. E isso, por enquanto, é suficiente. Meu casamento está forte. Rodrigo aprendeu a colocar limites. Aprendeu que proteger a esposa não significa abandonar a irmã, mas significa priorizar o que é certo. E eu aprendi que silêncio nunca é a resposta. Que permitir abuso, mesmo que sutil, mesmo que disfarçado de preocupação familiar, é permitir que destruam você aos poucos. Aprendi que defender a si mesma não é ser dramática ou exagerada. É ser forte, é ter dignidade, é dizer não quando todo mundo espera que você baixe a cabeça e aceite. Se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, se tem uma cunhada, sogra, tia, qualquer pessoa que está tentando destruir seu relacionamento com mentiras e manipulação, quero que saiba algumas coisas. Primeiro, sua intuição não está errada. Se algo parece manipulação, provavelmente é. Segundo, você não precisa provar nada para ninguém, mas se decidir provar, faça de um jeito que não deixe dúvidas. Terceiro, perdão é possível, mas não é obrigatório. Você não é obrigada a manter na sua vida pessoas que te machucam, mesmo que sejam família. E quarto, o mais importante, você é mais forte do que pensa. Você consegue enfrentar, consegue se defender, consegue sair dessa situação de cabeça erguida. Eu consegui. E você também consegue. Não deixe ninguém te fazer sentir pequena. Não deixe ninguém questionar sua verdade quando você sabe, no fundo do coração, que está certo. E principalmente, não deixe que o medo da opinião alheia te impeça de lutar pelo que é seu. Pelo seu casamento, pela sua paz, pela sua família. Minha cunhada quase destruiu tudo que eu construí. Quase me fez acreditar que eu era louca, que estava exagerando, que era culpada por um crime que nunca cometi.
mas no final, a verdade prevaleceu. E hoje, quando olho para meu filho dormindo tranquilo no berço, quando olho para meu marido que aprendeu a me priorizar, quando olho para minha casa cheia de paz e amor, eu sei que venci. Não porque humilhei ela publicamente, não porque a forcei a se ajoelhar, mas porque me recusei a ser destruída. Me recusei a aceitar uma narrativa falsa sobre quem eu sou. Me mantive firme na minha verdade, até que todo mundo conseguisse ver. E essa é a maior vitória de todas. A vitória de saber quem você é e não deixar ninguém te convencer do contrário. Então, se essa história mexeu com você, se você sentiu raiva da Amanda, se torceu por mim, se chorou, se identificou, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários a sua história. Quantas de vocês já passaram por cunhadas manipuladoras? Quantas já foram acusadas de coisas que não fizeram? Quantas tiveram que provar sua inocência? Vamos criar essa rede de apoio. Vamos mostrar para outras mulheres que elas não estão sozinhas. Sua história importa, sua dor é válida. E juntas, a gente é mais forte. Nos vemos no próximo relato.